A primeira vez foi eu que fui sozinha, né, assim, foi aquela coisa mesmo, assim, era Deus incomodando, vai. E aí eu saí né, eu tinha uma pequena empresa, eu saí e falei, eu preciso ver quem são essas crianças, quem é esse abrigo. E aí, quando eu me aproximei, que eu cheguei num portão, que eu me deparei com a primeira criança, e aquele olhar desconfiado, mas ele tinha um desejo imenso de ser amado, e aquilo me tocou. E aquela criança foi a resposta de Deus na minha vida, porque eu olhei para ele, eu fiz uma promessa para Deus naquele dia, que eu jamais desviaria o meu olhar de Deus e jamais eu deixaria de apresentar Deus para os meus filhos, porque se eu deixasse de fazer isso, pode ser que daqui a alguns anos seria o meu filho que estivesse naquela condição. Então aquilo para mim assim foi um choque de realidade. E aí depois, claro, assim, eu estava muito mexida, e aí depois nós fomos juntos, né? Cada um teve um sentimento diferente, mas os dois tiveram esse desejo, esse toque mesmo de cuidar do outro, mesmo a gente não sabendo que seremos pais, né, de fato, né, se tornariam pais de coração, mas só do fato de ser família para aquelas crianças, em um final de semana, em um dia de um lanche diferente, o simples fato de sentar no sofá com eles, assistir um filme, né, então os maiores passavam a mão, né, no Júnior assim, e chamava de pai, né, às vezes os meninos hoje com 14, 15 anos, eles não querem nem acompanhar mais os pais, né, e eles abraçavam, né, tinha essa carência muito grande. Então, para nós, assim, foi forte. E aí nós começamos a se aproximar, então foram quase 2 anos de aproximação, de formação também. E aí, nesse mesmo ano de 2016, o Júnior sentiu no coração, no final do ano, próximo do Natal, se a gente não poderia levar algumas crianças do abrigo para passar o Natal na nossa casa. E aí tem todo o processo com o fórum, para o fórum autorizar. E aí foi autorizado algumas crianças. E aí foram 5 crianças passar Passar o Natal. Não, mas ao invés de passar o Natal, eles ficaram 50 dias na nossa casa. Ficaram Natal se todas as estendeu. férias de janeiro na nossa casa. Aí, ao invés de 2 filhos, que nós tínhamos só os 2 ainda, né? Os 2 biológicos, ficamos com 7 filhos nessas férias. Né? Foi uma experiência bem diferente. Foi bem Os diferente. nossos filhos, muito pequenos, eles começaram a ser resposta de Deus nas nossas vidas. É isso que eu ia perguntar, nós como que foi a levávamos, reação deles? Né? Eles iam, a gente ia uma vez por semana no abrigo. E aí eles iam juntos, eles brincavam. O Pedro tinha de 7 para 8 anos e a Clarinha era muito pequenininha, tinha quase 3 anos. E aí o Pedro, ele saía do abrigo e ele escrevia na mãozinha vários nomes de criança. Ele falava, mãe, eu quero esse como meu irmão. Nossa. Né? Mas até então era só uma aproximação, era conhecer, era só... Né? E a Clara, quando as crianças chegaram na minha casa para as férias, foi muito interessante, isso eu nunca esqueço. Uma criança de quase 3 anos, e eu falava assim, você está feliz que as crianças estão aqui? E ela dizia que sim. Aí ela falou assim, precisa trazer mais. Aí eu falei, quantos? Ela fazia assim com a mãozinha, 10. Meu Deus. Aí tudo isso, aí ela disse assim, olha, um termo, né, que eu nunca tinha ouvido e também não conhecia, ela disse, precisa trazê-los para comer à mesa. E aquilo foi forte, né? E aí depois, conversando com um missionário, ele disse, você sabe o que significa esse termo teologicamente ou não? Ele disse, é dar àquele que não tem nada aquilo que você tem de mais valor. E o que nós tínhamos de mais valor naquelas férias de 2016 era a nossa casa, a nossa família, porque nós escancaramos a porta do nosso coração para acolher aqueles 5 jovens, né? Então, assim, a gente foi percebendo e aquilo foi ficando no nosso coração, e tudo nós anotávamos. Nós tínhamos um caderninho, toda a experiência, cada tocar, cada agir de Deus, nós anotávamos, e toda vez que vinha dúvida no nosso coração, opa, vamos pegar o caderninho e vamos olhar para ter certeza, né? Porque Deus falava muito e nós anotávamos. Até hoje temos nesse caderno, né?